Hoje, isso que a gente está vendo, está tudo na Bíblia. Tudo isso que você está vendo... Por exemplo, eu vou trazer aqui um código para você que você acho que nunca ouviu. Você já ouviu falar de número da besta, marca da besta? 666. Você sabe o que é isso? É sei lá. Não. Alguns É dizem... porque o Apocalipse, o livro de Apocalipse, ele é muito alegórico. É difícil... Tem coisas que são alegóricas, tem outras que são muito mais claras, mas você tem que entender no significado daquele tempo. Por exemplo, tem um tipo de estudo que chama gematria, que várias línguas antigas, o número delas era a letra. Tá. O grego tem, o hebraico tem. Por exemplo, no hebraico, a letra Aleph é a primeira letra. Ela também significa o número 1. O Beit é o segundo, é o número 2. Gimel 3. Dalet 4. Re 5. Vav 6. Então, quando você fala... Tá inventando isso não, né, Lamartine? Não, isso tô te aí zoando, tô te zoando. Isso todo mundo sabe, todo mundo que estuda hebraico sabe, inclusive hoje é assim lá. Tá. Eles têm os números, né, arábicos, mas eles também podem... Você pode abrir um livro, a primeira página está com Aleph lá e não com o número 1. Tá. Então, o número 6 é a letra Vav. 666 é Vav, Vav, Vav. Agora, você sabe qual que é a letra que translitera para o nosso alfabeto? W. O que é o WWW? Ih, rapaz. Então estamos nesse momento fazendo uso de um instrumento do diabo. O sistema, porque o que na verdade vai acontecer no Apocalipse? O mundo vai se tornar um mundo globalizado. Vai ter um governo único, vai ter uma moeda única, vão ter leis únicas. Você não está percebendo como as coisas estão caminhando para isso? Agora, para que isso fosse operacionalizado, você tem que ter um instrumento de controle. E quem é o instrumento de controle? É a internet, é o 5G, é o Wi-Fi. Porque cada vez mais hoje está tudo sendo digitalizado. Com isso vem o controle. Hoje você entra nos Estados Unidos, tem alguns lugares como Orlando, você não precisa mais passar o passaporte. O cara bateu, botou lá a sua imagem, ele já te reconheceu. Então, esse instrumento de controle só é possível através do sistema da internet. A internet é maravilhosa, você pode usar, mas um dia vai ser utilizado para fins de controle e de dominação. Hoje, por exemplo, você já tem economistas de bancos centrais no mundo falando que tem que digitalizar a moeda, acabar com a moeda papel. Eu falo disso desde 92, meu amigo. Eu falo isso desde 92, que vai acabar a moeda, vai ser moeda única. Isso vai acontecer, porque quando você tem o dinheiro, você pegar o povo judeu, por exemplo. Ao longo da história, eles foram muito perseguidos. Como é que eles se viravam quando eles fugiam de um lugar para o outro? Eles iam com as malinhas dele, com as joias. E ouro, em qualquer lugar que você vai, vale dinheiro. Eles começavam a vida. Povo trabalhador e tal, né? Agora, cara, o dia que teu dinheiro não é mais papel, você é cancelado. Você tem e não tem. Não vai ter para onde correr. E a Bíblia fala que naquele tempo, quem não tiver essa marca não vai nem poder comprar e nem vender no supermercado. Ou seja, hoje... eu me lembro que o Guto estava até em Israel, ele foi fazer uma visita para um amigo dele, um judeu lá, cristão, numa loja, e ele estava lá batendo papo, o cara virou e falou assim: cara, eu tô doido, eu tô com medo, porque um camarada aqui, um cliente veio, comprou um produto, na hora que eu falei, como é que você quer pagar? Ele no cartão. Ao invés de tirar o cartão, ele botou a mão assim, na máquina, a máquina leu e pagou. Ele falou, o que é isso? A mão direita. Do jeito que a Bíblia diz. Agora vem o Elon Musk que está dizendo que tem que botar o chip na testa, onde a Bíblia diz. Então nós estamos entrando agora já numa seara onde claramente o mundo está se preparando para uma dominação. Você pegar o Klaus Schwab, que é o presidente do Fórum Econômico Mundial, já ouviu falar sobre isso? O grande reset? Já. Então, o que é um reset? É você pegar... dar um boot no computador e começar tudo de novo. Esses caras estão falando disso.
Estão falando de um mundo, até uma agenda 2030 da ONU, de um mundo onde eles acham que para acabar com as diferenças, eles têm que acabar com a moeda, com as diferenças de câmbio. Eles estão falando disso, isso já está saindo de maneira clara. Entendeu? Você já vê reportagens em revistas importantes falando que o mundo hoje entende que tem que ter uma globalização, porque senão você nunca vai vencer as diferenças sociais. Só que hoje esses caras interferem até nos projetos que são votados nas nações. Eu, como deputado, 99% dos projetos que eram apresentados eram vindo do governo. E de onde vêm esses projetos? Muitos deles da ONU. Todos com viés, entendeu? De globalização, viés. E é assim, você vai para os Estados Unidos, vai para a Europa, vem para o Brasil, é a mesma coisa. Então, existe uma visão de preparar o mundo para um controle. E um dia, o líder desse conglomerado de nações vai ser o anticristo. Por quê? Porque o viés dele vai ser contra Deus e contra a Bíblia. Então, até esse levante contra a Bíblia se tornando cada vez mais politicamente incorreta, já é uma preparação para isso, cara. E vai acontecer. Isso é uma visão bem interessante mesmo. Nesse sentido, ouso dizer que Lamartine jamais terá um Tesla. Não tem problema com nada elétrico. Não, mas que o Tesla é do Elon Musk, né? Eu não acho que ele seja o cara, tá? Muita gente me pergunta todo dia, quem que é o anticristo? Meu Deus. Eu acho que tem alguns apóstolos do anticristo. Olha um corte bom pra você, os apóstolos do anticristo. Porque o que Jesus fez quando ele falou para os discípulos que eles deveriam ir para o mundo? Nossa, fudeu, porque eu sou fã do Elon Musk. Não, eu também sou fã da Tesla. Tudo isso que você tá falando aí, todas essas melhorias... Pelo amor de Deus, se me der um Tesla, eu vou adorar. Isso. Todas essas melhorias que você tá falando, de, por exemplo, biohacking, que é o cara colocar o chip na mão, não sei o quê. Eu, sem uma visão religiosa, vejo como um avanço. E se eu não me engano, e aí tu me corrige, porque você que é o expert nesse sentido. Na Bíblia, acho que em Apocalipse, diz que... pouco antes do juízo final, vou chamar assim, haverá um tempo de paz mundial, de bonança, de tranquilidade, ou seja, é pra gente evitar a paz? Não. Boa pergunta, muito boa pergunta. Tem isso mesmo lá? Tem isso mesmo. O que tem é o seguinte, que ele vai propor uma paz mundial. E todos nós devemos pregar a paz. Jesus diz, a minha paz vos dou. Esse é o rei da paz. Bem-aventurados os pacificadores. A nossa mensagem tem que ser de paz. Então a gente sempre tem que propor... Ele é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. E se eu estou falando em nome dele, eu tenho que ser pacificador, né? Jesus disse, bem-aventurados os pacificadores. A gente não pode ficar provocando guerra. Ao contrário, nós temos que promover sempre a paz. Só que tem a falsa paz. Qual é a falsa paz? É a paz que ela vai ser, num primeiro momento, a ausência de um conflito. Eu acho que esse acordo de paz que vai dar o início à grande tribulação, porque em Daniel capítulo 9 diz que o anticristo ele vai iniciar o seu reinado com um acordo de paz com muita gente. Só que o acordo de paz dele vai ser o seguinte, o que é que prejudica a paz? Religião prejudica a paz. Então nós vamos ter que acabar com religião, porque religião é um preconceito que você tem com o outro. Então nós vamos ter uma religião que seja sincrética, que tem um pouco de todos, mas você não vai ter liberdade de manter a sua fé do jeito que é. Entendeu? Outra coisa, é uma paz, porém vocês vão ter que se submeter a mim. Porque é isso que o livro de Apocalipse fala. E nessa hora, quem não se submeter, ele vai matar. E ou aí já dizia o grande filósofo Falcão do Rapa que paz sem voz não é paz, é medo. É isso aí. E vai ter muita gente. Agora, quando você está dentro de um sistema onde você não tem para onde fugir, eu sou totalmente favorável à tecnologia, eu uso tecnologia. Eu acho esse negócio de celular, eu acho maravilhoso. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui no Epcot Center, em 1993, janeiro de 93, eu entrei naquela bola lá, que é o Earthship, como é que é? Spaceship Earth, a espaçonave Terra, né? Eu já vi, mas nunca fui. Você entra num carrinho, ele vai passando a evolução da humanidade. Quando chegou no futuro, tinha uma menina
nos Estados Unidos, num tablet, conversando com uma menina no Japão, assim, vendo uma outra. Eu falei, isso é uma palhaçada, isso não vai acontecer nunca. Cara, eu sou já mais velho, eu vi o nascimento do computador, do celular. Nós estamos vivendo num tempo onde a multiplicação exponencial do conhecimento é bíblico, inclusive. A Bíblia diz que no final dos tempos, as pessoas correriam de um lado para o outro e o saber se multiplicará. É o que está acontecendo hoje. Então, muitas dessas tecnologias são maravilhosas. São maravilhosas, porque elas têm benefícios. Mas o problema, por exemplo, eu, num livro que eu escrevi, o Apocalipse, a maior profecia do mundo, eu estudei muito numa universidade, fiz cursos livres, né? Que chama Singularity. É uma universidade só de grandes cientistas que falam de evolução, de como que o mundo vai ficar, e eles, assim, antecipam muito. Lá eu li a respeito de um tipo de tratamento para depressão com eletrodos com ímãs. E lá eu li que a coisa era muito boa. Mas tinha no artigo, um artigo que eu até botei no meu livro, que algumas pessoas falaram que melhoraram da depressão, mas por outro lado elas começaram a questionar os princípios de fé que eles tinham. E na época eu tinha um amigo muito querido da minha igreja que tinha depressão. Uma depressão profunda, que nenhum remédio conseguia tratar. E eu me lembro que a esposa dele, eles eram muito próximos da gente, falou assim pra mim, você acha que eu devia fazer? Eu falei, eu acho. Porque ele tá tão mal. E você sabe o que ele fez? Ele foi curado. 3 meses de terapia, o cara não teve mais depressão. Era químico, era um problema químico. Então, é óbvio que tem uma série de benefícios, só que onde está o pulo do gato? Na hora que você insere uma coisa dentro de você, por exemplo, o Elon Musk, por que ele quer botar os nanorobôs aí? Porque ele diz que com a inteligência artificial, você não vai mais conseguir enfrentar as máquinas. Hoje em dia já tem igreja na Alemanha que o pastor é o ChatGPT. Filas indo para lá. Então, ao invés do pastor pregar, ele vai falar, fale sobre esse tema. E o ChatGPT prepara um sermão de 3, e o cara aparece lá, até com como é que chama o bonequinho lá, sei lá, o avatar, ícone, né? O avatar. Então, assim, as pessoas, ou seja, tem um lado bom? Tem, mas vamos lá. Agora, um chip que introduz dentro de você. Por exemplo, eu fui estudar isso a fundo. Hoje você tem, por exemplo, já estudos, por exemplo, uma pessoa que é bipolar. Você conhece bem o que significa, né? Essas variações de humor e tal. Existem movimentos de ondas cerebrais 15 dias antes do cara ter um surto que já dá para detectar. Então, nessa universidade eles já diziam, no futuro o marido vai estar em casa e ele vai receber pelo e-mail do médico dele dizendo, a tua mulher vai ter um surto daqui 15 dias. O cara se prepara para aquilo. Por quê? Porque uma pessoa que vive com bipolar é muito difícil, porque você tá lá na boa, de repente o cara vira um monstro e quer te matar, entendeu? Então tem aspectos muito interessantes, mas por outro lado, é invasivo, você não consegue fugir. Onde você for, estão te detectando. Não é verdade? Com certeza. É bom para uma questão de sequestro, ou seja... Só que a evolução disso é que as pessoas vão ficando tão dependentes daquilo que quando chega a hora dele dizer, olha, ou você aceita tudo que eu estou dizendo, ou você vai ser um pária, você não vai estar dentro do sistema. E as pessoas vão aceitar, na grande maioria. E aí está linkado a isso a adoração a ele como Deus. Ele vai se colocar como o verdadeiro Messias. Tomara que demore. Não, eu acho que vai demorar um pouco ainda. Mas está avançando. Mas tomara que demore bastante, porque eu vou te falar, eu acho incrível a multiplicação que a tecnologia promove. É fantástico. Eu não estaria aqui se não fosse o número da besta, pô. O número da besta, na verdade, é um sistema. Eu acho que, na verdade, esta palavra, o número da besta, isso é uma interpretação, tá? Isso é uma interpretação minha,
que eu nunca vi ninguém falar além de mim. Tá? Tem outras teorias e tal. Mas como eu estudo hebraico, sei que o Vav é o 6, e o Vav, se você for para Israel, eles usam, obviamente, o nosso linguagem, www. Mas você tem lugares que escrevem Vav, Vav, Vav. Agora, Vav, Vav, Vav é 666. E faz sentido, porque não seria possível um mundo globalizado se não existisse a internet. É verdade.